Bora lá, primeiro ano. Então hoje nós vamos para continuar a apostila 4 de vocês, tá? Nós vamos ver dois módulos que seria referente às duas aulas que nós temos na segunda-feira, tá? Então nós vamos lá para Bio 1, nós vamos ver os módulos 22 e o módulo 23. Então vamos iniciar pelo módulo 22 e iniciar um novo grupo dentro da zoologia. Nós vamos começar hoje então ver o chamado filo dos artrópodes. Turma, artrópodes, a palavra artrópodes quer dizer pés articulados. O que significa pés articulados? Vou dar para vocês um exemplo de artrópode, os insetos. Quando você observa, por exemplo, um pernilongo, uma mosca sentada em algum lugar, e você observa as pernas dela, você pode ver que as pernas é cheia de dobras. Cada uma dessas dobras é uma articulação, tá? E essa articulação traz como vantagem para os animais serem mais ágeis. A agilidade deles, a capacidade de movimentação é muito maior do que da maioria dos outros animais que nós vimos até o momento, tá? Depois, então, que nós vimos o filo dos moluscos, eu falei para vocês que o filo dos moluscos é o segundo em maior número de representantes, porque o primeiro filo é esse chamado filo dos artrópodes. Até o momento se tem descrito mais de 1 milhão de espécies, tá? E por ser um grupo muito amplo, ele é então dividido, ele é então classificado. E existe até o momento várias maneiras de poder classificar eles. Qual classificação que nós vamos ver? Nós vamos ver então que os artrópodes são divididos em 5 classes. Os insetos representam barata, mosca, cigarra, pernilongo. Depois os aracnídeos, aranha, escorpião e ácaro. Depois nós vamos ver os crustáceos, lagosta, siri, caranguejo. Os quilópodes, lacraia ou centopeia, como a gente conhece. E o último grupo, os chamados diplópodes. O diplópode, por exemplo, o piolho de cobra, tá? Aonde nós encontramos os artrópodes? Em todos os ambientes do planeta Terra. Eles são bem distribuídos em todos os ambientes, principalmente porque a maioria deles, 90% do filo dos artrópodes é composto pelos insetos. E os insetos têm a capacidade de voar. Essa capacidade deles de voar, para poder buscar parceiro para reprodução, buscar alimento em outro ambiente, explorar novos ambientes, fez então com que os artrópodes pudessem se expandir por todo o planeta, tá? Cuidado, os únicos invertebrados que têm a capacidade de voar são os insetos. Se é invertebrado e voa, você pode sem medo classificá-lo então como sendo um inseto. Qual que é a importância desse filo dos artrópodes para a gente? Pessoal, eles têm infinitas importâncias. Eu vou citar aqui 3 importâncias para vocês. Primeira, a importância ecológica. Muitos artrópodes participam do processo de polinização. O que é isso? Transportar grão de pólen de uma flor para outra para poder fazer a reprodução. Reprodução e produção de semente e de fruto. Segunda importância, inseto é usado na alimentação. Nós ainda, não temos o hábito de alimentar de artrópodes, porém é uma alimentação promissora para o futuro. Muitas populações, muitos países já usam insetos e artrópodes na alimentação, e também os artrópodes eles participam de várias cadeias alimentares, servindo de alimentos para outros tipos de animais. E a terceira, muitos insetos principalmente são vetores de doença, ou seja, são eles que transmitem uma doença de uma espécie para outra. Isso que significa ser vetor. Então, observa que eles são, apesar, assim, vamos dizer, por serem tão expressivo o número deles, eles também apresentam para nós expressivas importâncias. Eu quero comentar com vocês de 2 características que são específicas, peculiares do grupo dos artrópodes. A primeira está lá em cor de rosa, ó. A presença dos apêndices articulados. Pessoal, não são só as pernas dos artrópodes que são articuladas, mas eles também apresentam outras partes do corpo articulado, como por exemplo o aparelho bucal, como por exemplo as antenas, tá? Então todos os apêndices deles são articulados. E a segunda característica, que é a mais importante, vamos dizer assim, que nós vamos comentar bastante sobre ela ainda nessa videoaula, é que eles apresentam um exoesqueleto feito de quitina.
O que é o exoesqueleto? É um esqueleto localizado para fora do corpo deles. Então, o esqueleto fica em cima do corpo deles, protegendo o corpo deles. E esse exoesqueleto é feito de um carboidrato bastante resistente, chamado de quitina. Então, ó, vou só para exemplificar para vocês. Todo mundo já deve ter pisado numa barata, pisado num besouro. Quando você pisa neles e faz aquele barulhinho de quebrando alguma coisa, crack, aquele barulhinho, como se estivesse quebrando mesmo uma casca de ovo, esse barulhinho que você está quebrando, você está então danificando o exoesqueleto desses animais. O exoesqueleto ele apresenta 3 funções importantes. Primeiro, proteção contra predadores. Segundo, proteção contra desidratação. E a terceira característica, os músculos dos animais seguram, ancoram nesse exoesqueleto para que eles consigam então se movimentar. Então serve de ancoragem para os músculos desses animais. Então essas 2 características, todos os artrópodes apresentam ela. Tudo bem? Então vamos continuar. Vamos falar um pouquinho então sobre as características gerais desse grupo. Aquelas mesmas características vistas nos moluscos permanecem. Eles são triblásticos, eles são celomados e eles são protostômios. Eles também apresentam simetria bilateral e eles apresentam uma segmentação bem evidente. Vocês vão ver conforme eu for descrevendo cada uma das classes que o corpo deles é sempre segmentado e a segmentação ela se torna bastante evidente. Tanto é que os evolucionistas acreditam que no passado os anelídeos e os artrópodes tiveram um ancestral comum. Por quê? Porque eles compartilham algumas semelhanças, algumas características em comum. Quais são essas características? Primeiro, corpo segmentado. Segunda característica, a presença de uma epiderme que secreta, que produz externamente a ela uma cutícula. E a terceira, semelhança em vários sistemas deles. Por exemplo, sistema digestório muito semelhante, sistema nervoso também deles é muito semelhante. Então, isso traz a nós evidências de que eles tiveram seus ancestrais comuns no passado. Vamos falar agora um pouco sobre a presença do exoesqueleto. Sem dúvida nenhuma, uma das coisas que permitiu aos artrópodes se expandir por todos os ecossistemas do planeta é a presença desse exoesqueleto. Ele é uma carapaça dura, uma carapaça de proteção para o corpo deles. Só que ao mesmo tempo, essa carapaça traz para eles uma desvantagem. Eles limitam o crescimento do corpo desse animal. Pois como ela é uma carapaça dura, resistente, o corpo que está debaixo dela não consegue crescer com frequência. Qual foi a solução, então, que os artrópodes encontraram? Os artrópodes, eles realizam a troca dessa carapaça de tempos em tempos para que eles possam crescer. Eles jogam essa carapaça dura fora para poder crescer e depois eles produzem uma nova carapaça, um novo exoesqueleto em cima do corpo. Esse processo deles jogarem o exoesqueleto fora, crescer, fabricar um novo, depois joga fora de novo, é chamado de muda ou ecdíase. Como que ele faz esse processo? Então, vamos lá. O animal está com aquele exoesqueleto em cima do corpo dele, duro. Enquanto esse exoesqueleto é duro, ele não consegue crescer. Então, ele passa um tempo sem crescer. Mediado por um hormônio chamado ecdisona, o animal sabe que chegou a hora dele crescer. Então, por meio desse hormônio, o que o animal faz agora? Ele começa a forçar a musculatura do corpo dele, ele faz uma trinca, ele racha esse exoesqueleto. Ele racha esse exoesqueleto duro e sai de dentro do corpo desse exoesqueleto. Ele abandona esse exoesqueleto no meio ambiente. Só que antes dele trincar esse exoesqueleto e abandonar ele, o animal produz um novo exoesqueleto embaixo dele, embaixo desse exoesqueleto antigo. Só que assim que ele é fabricado, esse novo exoesqueleto, ele é mole. Então o animal sai de dentro do exoesqueleto duro, cresce, vai crescendo, 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 até o novo exoesqueleto endurecer. Quando o novo exoesqueleto endurecer, o animal passa de novo um tempo sem crescer. E assim ele vai fazendo isso ao longo da vida dele. Observa que o padrão de crescimento dele é diferente dos outros animais. Os outros animais vão crescendo praticamente a vida inteira, um crescimento contínuo.
Os artrópodes não, eles crescem quando joga o exoesqueleto fora, aí o novo exoesqueleto endureceu, eles ficam um tempo sem crescer. Aí eles vão, jogam o exoesqueleto fora de novo, faz a muda, que é chamado, cresce enquanto o novo exoesqueleto ainda não endureceu. E assim eles vão fazendo por toda a vida. O período entre duas mudas consecutivas é chamado de intermudas. O que é importante a gente saber é o seguinte: no começo da vida, o crescimento deles é mais acelerado, então eles fazem muda com mais frequência. Conforme esses animais vão ficando mais velhos, as mudas vão se tornando mais distantes uma da outra, porque o animal ele cresce menos. O importante é vocês olharem para esse gráfico que está aí no resumo de vocês e perceberem que não é um crescimento contínuo. Ele só cresce quando ele abandona o exoesqueleto duro no meio ambiente. Certamente você já deve ter encontrado pelo mato casca, a gente chama de casca, né? Casca de cigarra. Essas cascas nada mais são do que o exoesqueleto deles. Esse exoesqueleto antigo, velho, que o animal abandonou, é chamado de exúvia. E tem um porém, pessoal. Quando o animal faz a muda e joga o exoesqueleto fora, esse animal ele fica muito vulnerável. Porque aquele exoesqueleto que ele está fabricando de novo, ele ainda é mole, ele ainda não oferece proteção para ele. Então o animal ele fica muito vulnerável nessa época. Por quê? Primeiro que ele não tem a proteção mecânica. O exoesqueleto mole não protege o corpo dele. Também não evita desidratação. Muitos deles morrem desidratados no começo. E a terceira característica, os músculos perdem a ancoragem. Lembra, o músculo enroscava no exoesqueleto. Então, a princípio, o músculo perdeu a ancoragem e esses animais eles ficam mais vagarosos, eles ficam mais lentos. Por isso que muitos deles, ao fazerem as mudas, eles ficam mais quietinhos, mais reservados, mais escondidos, se protegendo. Grande parte deles, ao realizar a primeira muda, acaba morrendo devido à vulnerabilidade que esses animais ficam. Tudo bem? Pessoal, isso é uma característica importante. Compreender esse mecanismo de muda ou equidise é extremamente importante. Então, aqui, nós finalizamos agora o módulo 22. Agora, nós vamos começar o módulo 23. No módulo 23, nós vamos, então, descrever, levantar os principais aspectos do primeiro grupo de artrópodes que nós vamos ver, que são os insetos. Então, como vocês já viram, que eu falei agora há pouco, os insetos representam para nós a maior classe dentro do grupo dos artrópodes. 90% de tudo que é artrópode é inseto. E só os insetos têm a capacidade de voar. Por ter essa capacidade de voar, eles então conseguiram conquistar os mais diferentes ecossistemas do planeta Terra. Tanto devido à presença das asas, como a presença do exoesqueleto, né, que protege o corpo deles. Então, isso fez com que os insetos se distribuíssem por qualquer tipo de ecossistema. Dá uma olhada nesse desenho que eu fiz desse inseto. Pessoal, o corpo dos insetos, então, ele é dividido em 3 segmentos. Isso vocês têm que saber. Tudo que eu explicar agora, vocês precisam saber para diferenciar uma classe da outra. É dividido em cabeça, tórax e abdômen. Na cabeça está presente um par de antenas. Essas antenas são órgãos sensoriais, órgão de comunicação desse inseto. Na cabeça também alguns insetos têm a presença de olhos simples ou compostos. Pessoal, esse olho é mais para perceber luminosidade, tá? Não forma uma imagem completa não, é mais sensor de luz, vamos dizer assim. E tem a presença do aparelho bucal, da boca. Cada inseto tem um tipo de aparelho bucal diferente um do outro. Por quê? Varia de acordo com a alimentação. Por exemplo, formiga é um inseto. Formiga tem aparelho bucal mastigador, porque ela mastiga as folhas. Borboleta é um outro inseto. Tem aparelho bucal lambedor, porque ela lambe o pólen, ela lambe o néctar que a planta produz. Pernilongo também é um inseto. Aparelho bucal sugador, porque ele suga o sangue nosso, por exemplo. Então, o aparelho bucal dele varia. Isso é o que tem de importante na cabeça. Depois, no tórax, que é o próximo segmento atrás da cabeça. Eles têm a presença de 3 pares de pernas. Todo inseto tem 3 pares de pernas. Por isso que eles são chamados de hexápodes.
Nos insetos, no tórax, também está a presença das asas, mas cuidado, não são todos os insetos que têm asas, tá? As asas podem ser ausentes, por exemplo, a formiga, só o macho que tem asa, o resto não tem asa. Mas quando tem asa, pode ter um par ou se não, 2 pares de asas. E o restante do corpo dos insetos, que é o abdômen, é onde estão a maioria dos órgãos vitais desses animais, tá? Vamos dizer assim, coração, grande parte do músculo, estrutura de excreção, tudo fica no restante, que é a parte, vamos dizer assim, mais desenvolvida do corpo deles, denominada de abdômen. Todos os insetos, então, têm a presença de sistema digestório completo, ou seja, a presença de boca, por onde entram os alimentos, e a presença do ânus, por onde os alimentos o resto são então eliminados. Atenção no que eu vou explicar agora, isso é característico dos insetos, uma característica importante deles, que é o sistema respiratório deles. Pessoal, o sistema respiratório deles é chamado do tipo traqueal. O que consiste isso? Na superfície do corpo deles tem a presença de uns orifícios, uns buraquinhos. Esses buraquinhos são chamados de espiráculo. Esses buraquinhos se comunicam com uns caninhos chamados de traqueia. E a traqueia entra em contato direto lá no interior do corpo do animal com o músculo. Então, o oxigênio rapidinho entra pelo espiráculo, percorre a traqueia e vai até o músculo. E o gás carbônico faz o caminho contrário. Essa troca de gases deles é muito rápida. Qual que é a importância disso? Troca de gases rápida significa consegue produzir toda a energia que o inseto precisa para poder voar. Para voar, o dispêndio energético dele é muito grande e ele consegue produzir isso por causa do seu sistema respiratório. Por quê, pessoal? O sistema circulatório deles é igualzinho dos moluscos. Sistema circulatório aberto. O sangue circula devagarinho pelo interior do corpo deles. O sangue, que na verdade é a hemolinfa que a gente fala, né? Lembra que eu expliquei lá nos moluscos? A hemolinfa circula devagarinho. O coração bombeia, vai para os vasos sanguíneos, abandona os vasos sanguíneos, perde pressão, perde velocidade, volta para o vaso sanguíneo e volta para o coração. Quem tem sistema circulatório aberto é vagaroso. Olha a lesma, tanto que é devagar. Por que os insetos, então, tendo o sistema circulatório aberto, eles não são vagarosos? Porque a hemolinfa deles não é responsável por circular o oxigênio. O sistema respiratório deles não depende do sistema circulatório. Então, isso faz com que eles sejam animais extremamente ágeis. Tudo bem? Próxima característica, a excreção deles é feita por meio de uma estrutura chamada túbulo de Malpighi. O que o túbulo de Malpighi diferencia das outras estruturas que nós aprendemos até agora? Ele retira os excretas, que são as substâncias tóxicas da hemolinfa, e joga ela dentro do intestino. Lá no intestino, tudo que é água vai ser reabsorvido, volta para o corpo do inseto, e esses excretas são eliminados para o meio ambiente junto com as fezes. O inseto elimina junto fezes e urina de uma vez só, para poder economizar água. E a última característica, continua tendo um sistema nervoso igualzinho dos outros que nós vimos até o momento. Sistema nervoso ganglionar e localizado na parte de baixo do corpo ventral. Sistema nervoso ganglionar forma aqueles grandes gânglios que dão ao corpo certa autonomia a partes diferentes do corpo dele. E para nós encerrarmos agora, vamos falar sobre a reprodução dos insetos. Pessoal, os insetos, então, eles são animais dioicos. O que significa isso? Um inseto só macho e outro só fêmea. O macho transfere os espermatozoides dentro do corpo da fêmea, então a fecundação interna. A fêmea produz ovos e ela faz a postura desses ovos no meio ambiente, ela põe esses ovos, por isso que eles são chamados de animais ovíparos. Agora, cuidado, o desenvolvimento desse ovo pode ser de 3 tipos diferentes. Vamos lá, os insetos chamados de ametábulo. Do ovo já nasce um organismo, um ser vivo, um filhotinho, vamos dizer assim, muito semelhante ao adulto. A única diferença, ele precisa crescer e
tornar o aparelho reprodutor maduro para que ele possa reproduzir, mas ele já é muito semelhante ao adulto. Então, esse filhotinho que nasce do ovo não precisa passar por metamorfose, por mudança, só crescer o corpo. Por isso que eles são chamados de ametábulos, eles não passam por metamorfose. Um exemplo de animal, de inseto que tem esse tipo de desenvolvimento é a traça do livro. Depois, os chamados hemimetábulos, por exemplo, barata, gafanhoto, cigarra. Do ovo, eclode um organismo que apresentam alguma semelhança com os adultos. E para esse organismo chamado de ninfa, a ninfa se transformar no adulto, ela passa por algumas metamorfoses, por algumas mudanças. Através de mudas, vai sofrendo mudas e vai mudando o corpo. Por isso, é chamado de animal que passa por uma metamorfose incompleta. Quais são as principais mudanças que acontecem na ninfa para ela se transformar em adulto? Primeiro, mudança na cor. Segunda característica, presença de asas. Muitas vezes a ninfa não tem asa e o adulto tem asa. E o terceiro é a maturação dos sistemas reprodutores. Então, a ninfa passa por uma metamorfose incompleta e vira adulto. E as mudanças mais drásticas ocorrem em quem apresenta o terceiro tipo de desenvolvimento, que são os animais holometábulos. Por exemplo, borboleta e mosca, algumas moscas. Lembra da borboleta no que eu vou explicar aqui agora. Do ovo, nasce então o indivíduo chamado de larva ou lagarta. Pessoal, esse indivíduo que nasce da lagarta não tem nada de semelhante com o adulto. Ele tem que passar por muitas metamorfoses, por muitas transformações para se transformar no adulto. Então ele passa por o que nós chamamos de uma metamorfose completa. Observa tudo o que acontece com ele. Essa lagarta que nasceu do ovo, ela tem aparelho bucal mastigador, ela devora a planta. Ela come, ela tem pouco tempo de vida, vamos dizer assim, então ela se alimenta de maneira voraz, muito rápida, para poder concentrar dentro do corpo dela todo o nutriente que ela vai precisar para a sua próxima fase. Porque logo, essa lagarta, ela entra na terceira fase, que é chamada de pupa ou crisálida. É quando, vocês já devem ter encontrado na natureza, um casulo da borboleta. Lá dentro existe uma pupa, que envolve ao redor dela uma estrutura extremamente resistente, formando o seu casulo, e ali dentro a pupa fica, o animal fica ali dentro durante algum tempo sem se alimentar. Ele não sai dali para se alimentar. Todo o nutriente que ele precisava, ele adquiriu na fase de larva. Agora, gente, dentro desse casulo ocorrem as maiores transformações no inseto. Ele só vai sair de dentro desse casulo quando ele tiver sua forma de corpo idêntica ao do adulto. Então, vamos dizer assim, uma lagarta passa por muitas transformações e se transforma num adulto dentro dessa pupa. Quando você tem um adulto prontinho, ele emerge, ele sai dessa pupa ou crisálida, sai de dentro desse casulo e vai então viver a sua vida. Então, observa só, desde quando o ovo eclode até se transformar no adulto, as mudanças que o inseto passou foram mudanças muito drásticas. Por isso que é chamado de animais holometábulos ou de metamorfose completa, tá? Ou o inseto é ametábulo, hemimetábulo ou holometábulo. E para nós finalizarmos então, existem alguns casos especiais de reprodução nos insetos. Vou citar para vocês 2 casos. Abelha. A abelha se reproduz de uma forma chamada de partenogênese. O que significa isso? A fêmea sozinha, sem precisar de um macho, ela consegue fazer com que seu gameta, chamado de óvulo, dê origem ao novo indivíduo, sem necessitar do macho. Esse novo indivíduo é o zangão, vamos dizer assim, o parceiro de reprodução da abelha. Então, o seu óvulo, sem sofrer fecundação, origina um macho. E o outro exemplo é a fêmea, a vespa, que faz um processo chamado de poliembrionia. O que significa isso? O macho fecunda a fêmea e a fêmea faz a postura de um ovo. Esse único ovo, ele se divide em várias partes.
Cada parte que ele se dividiu dá origem a uma nova vespa, todas elas idênticas entre si, como se fossem gêmeas, tá? Por isso que é chamado de poliembrionia. Pessoal, então hoje, o que nós vimos na nossa videoaula? Eu caracterizei para vocês quem são os artrópodes, falei das características importantes dele e apresentei para vocês a primeira classe, que é a classe dos insetos, tá bom? Então, até a próxima. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar, tá bom? Até mais!